Amar não é depender, é ser livre para escolher e mesmo assim decidir ficar. Eu quis abrir o vídeo com essa frase que foi dita pelo psicólogo e autor Walter Rizzo para te inspirar. Eu vou falar aqui neste vídeo de estratégias que você pode ativar para fazer com que a paixão aconteça de uma forma mais rápida. Lembrando que isso vai depender do momento de vida de cada um e se essa pessoa está também aberta para que essa conexão aconteça. Então vamos a 7 passos para que alguém se apaixone por você. O primeiro passo é a atração pela proximidade. Você já ouviu falar no efeito pela mera exposição? É um efeito psicológico que fazem as pessoas se atraírem ou se afastarem de coisas que estão mais próximas, que elas veem com mais frequência. Isso significa que você precisa ser visto para gerar uma conexão e um interesse pela outra pessoa. Se você fica o tempo todo dentro da sua casa, se você não tem uma vida social, mesmo que ela seja mínima, como que as pessoas vão se interessar por você? E aí você fica lá no canto, fazendo suas orações, fazendo pensamento positivo. Eu vou encontrar alguém, alguém vai gostar de mim, alguém vai se interessar por mim. Mas você não sai de casa. Como que uma pessoa vai se interessar assim por você? É preciso você estar em constante conexão com as pessoas. E como é que você vai conseguir isso? Frequentando lugares. Pode ser a sua igreja, pode ser um clube, pode ser a academia, um curso de dança, a faculdade ou até cursos livres que você pode fazer. Mas você precisa estar em contato com as pessoas para que as pessoas saibam quem é você e elas comecem a gerar um certo interesse nessa conexão que elas estão estabelecendo com você. Então é hora de você pegar a sua bolsa e sair de casa. Quem não é visto, não é percebido e não vai ser lembrado. Segundo passo, olho no olho. Toda vez que você estiver conversando com uma pessoa que você está interessada nela, olhe nos olhos dessa pessoa. Crie conexão visual com o que ela está falando. Aprenda nesse processo também ouvir o que essa pessoa está te dizendo. Muitas pessoas na hora da conquista falam muito sobre si mesmas. Elas começam a falar sobre a vida, sobre os negócios, sobre os estudos, sobre as experiências que elas tiveram até aqui. Só que nessa tentativa de chamar a atenção do outro, elas cometem um erro. Elas não deixam o outro falar. O outro se torna apenas ouvinte. É preciso ter uma troca. Então, quando você estiver com uma pessoa que você estiver interessada nela, crie uma conexão olho no olho, escutando o que essa pessoa está te dizendo. Mostre interesse. Quando você para e presta atenção no que a pessoa está te contando, olhando nos olhos dela, isso gera uma conexão emocional, porque a pessoa se sente valorizada e ela percebe que você está se interessando pelas coisas dela. Então fale sobre você, mas também ouça o que o outro tem para falar sobre a vida dele, sobre as coisas dele. Mas você tem que mostrar um interesse genuíno. Não adianta você fingir que aquele assunto está te chamando a atenção quando ele não está. Se a pessoa está falando uma coisa e você percebe que está gerando um desinteresse, conduza a conversa para um outro tema, talvez um tema que vai te trazer mais alegria, mais leveza e que você vai se sentir mais à vontade para falar sobre ele. Entenda que o contato visual gera mais intimidade e aí é o primeiro passo para a pessoa começar a se imaginar com você em outros momentos, se é que você me entende. Agora, você sabia que teve um experimento do Arthur Aron em que ele colocou pessoas desconhecidas durante alguns minutos se olhando e essas pessoas criaram mais intimidade apenas nesse ato de um ficar olhando nos olhos do outro? Então, ó, chega perto, a pessoa tá falando com você, olhe nos olhos dela. Como que eu vou fazer isso? Treina aqui comigo. Olha nos meus olhos por 1 minuto.
que já deu 1 minuto, né? Tá bom? Conseguiu? É isso. Treine falar com as pessoas olhando nos olhos delas, porque aí você vai começar a gerar conexão e as pessoas vão se sentir valorizadas por você. Se esse vídeo já fez sentido para você, já deixa aqui seu comentário, que eu vou continuar aqui falando, mas eu já quero ler o que você vai comentar. Então vamos continuar. O terceiro passo eu já falei aqui, mas eu vou reforçar. É escuta ativa e com validação. O que significa isso? Você sabia que o ser humano tem uma necessidade em ser ouvido e compreendido. Então, quando você estiver falando com essa pessoa, mostre interesse, mas um interesse genuíno, verdadeiro. Acene com a cabeça, sorria, movimente os músculos do seu rosto. Não fique igual uma estátua na frente da pessoa, como se você estivesse num processo seletivo. Relaxa. Respira. Tente achar os pontos de atenção nesta conversa para que você se mostre interessado, interessada e para que a pessoa goste desse momento em que vocês estão ali se conectando e trocando experiências. Faça desse momento ser um momento muito agradável tanto para você quanto para outra pessoa. Eu vou te contar uma história. Uma vez eu fui sair com uma mulher e eu estava assim, muito interessado naquele encontro, só que quando chegou ali naquele momento em que nós estávamos conversando, eu me senti extremamente avaliado. A sensação que eu tinha é que eu estava num processo seletivo e que ela estava me avaliando o tempo todo para ver se ela iria me aprovar como um parceiro dela. É lógico que não deu certo, né? Porque eu fiquei muito tenso, as minhas mãos ficaram geladas, a boca ficou seca e a conexão foi para o espaço. Então, neste momento, você precisa trazer uma leveza para o encontro, uma suavidade, sabe? Não chegue já no encontro perguntando o que você está buscando, o que você quer num relacionamento com uma pessoa. Calma, vai com menos sede ao pote. Se interesse genuinamente por essa pessoa que você está conhecendo. Não force uma situação, porque se você fizer isso, a conexão, vai ser cortada. E aí, para reparar isso, vai ser bem complicado. Então use a sua escuta ativa, prestando atenção, trazendo pontos de importância naquilo que a pessoa está falando, dando continuidade à linha de pensamento dela. Não vale você ficar lá, a pessoa falando e você sim, não. É mesmo? Nossa. Não, não vai ser monossilábico. Abra a boquinha e fale, converse com a pessoa. Mostre que você está tendo interesse nisso que ela está te contando. Isso vai gerar uma conexão muito gostosa e vocês poderão ter outros encontros. Quarto passo: similaridade e valores em comum. Você precisa encontrar nessa conexão coisas que você tem de semelhante com esta pessoa, seja na música, na religião, nos esportes, na comida. Procure pontos que vocês possam se conectar. Muito cuidado para falar sobre esporte e política. Nós estamos vivendo um momento político muito delicado em que as pessoas não estão sendo tolerantes com a opinião dos outros quando diverge da sua opinião. Então, muito cuidado para falar sobre esse tema. É melhor evitar. Vou te contar uma coisa. Uma vez eu saí com um grupo de amigos e tinha um cara na mesa querendo ficar com uma moça. No meio dessa reunião, ele começou a falar sobre maconha. Essa mulher ali perdeu o interesse nele. E detalhe, ele já estava quase para beijá-la. Ele estava passando a mão na perna dela, ela estava com aquela carinha de apaixonada, mas quando ele começou a falar sobre maconha, essa mulher afastou a mão dele e ele não conseguiu nem dar o primeiro beijo nela. Ela perdeu o interesse por ele, porque ele entrou num assunto muito delicado, que ele precisaria saber primeiro se ela tinha interesse em falar sobre esse assunto antes dele falar.
Ele já foi bancar o valentão, dizer que usava, que era assim mesmo, que ele não dependia de ninguém e ela perdeu o interesse por ele. Então, muito cuidado com o que você vai falar nessa conversa. Procure pontos de similaridade, ou seja, semelhante atrai semelhante. Não caia nesse papo de que os opostos se atraem. Os opostos têm curiosidade um pelo outro, mas no dia a dia dá uma briga, dá uma confusão, não entra nessa. Busque coisas semelhantes que vocês vão conseguir se conectar com muito mais verdade. Tem dois assuntos que a maioria das pessoas gostam de conversar: crianças e bichos. São dois ótimos temas para criar uma conexão leve e interessante e vocês não caírem no risco de entrar em assuntos profundos, difíceis e delicados. Passo 6. Toque sutil. Se a pessoa te der abertura, toca na mão, pede para ver a mão da pessoa. Ai, posso ver? Posso ver suas mãos? Eu gosto de mão. Sabe, mexe para você sentir a mão da pessoa. Tudo com consentimento. Cuidado para você não ficar alisando a pessoa, passando a mão nela, se ela não te deu essa liberdade, porque isso pode configurar um abuso. Então, não faça isso. A pessoa pode se sentir assediada se ela não tiver te dado essa liberdade. Não tô falando para você chegar lá alisando a pessoa, passando a mão nas pernas dela. Não faça isso. Cuidado. É tudo muito sutil. Sinta o clima, sinta a pessoa, deixe as horas irem passando. Horas não. Horas é muito tempo nesse encontro. Tá bom, pode até ser horas. 1 hora talvez, no máximo 2. Porque vai ter o próximo passo que você vai entender porque não é bom você ficar tanto tempo nesse encontro. 7º passo: mistério e novidade. Não fique nesse encontro contando a sua vida inteira, como se fosse um podcast. Cuidado para você não mostrar todas as suas vulnerabilidades nos primeiros encontros, que a pessoa vai fugir de você. E aí você não vai entender. Ai, será que eu fui mal compreendida? Será que eu disse algo que não deveria ter dito? Então, menos é mais. Conte coisas sobre você na medida em que for surgindo o interesse da outra pessoa, mas cuidado para não aprofundar muito os assuntos. Porque vocês estão se conhecendo, criando conexão. Lembre-se, o motivo desse primeiro encontro é fazer a pessoa se apaixonar por você e não perder o encanto por você. Aí que entra o que eu havia falado no outro tópico. Crie um mistério. Não fique lá no encontro 3 horas como se você estivesse num podcast. Fale um pouco sobre você, conheça sobre a pessoa e depois... Olha, eu tenho um compromisso. Vamos marcar um outro encontro. Foi muito agradável. Vamos nos falando por mensagem e a gente marca um novo encontro, tá bom? Um beijo. A gente se vê por aí. E pronto, cuidado para você não ficar mostrando as suas fraquezas ou até traços da sua personalidade que podem estragar o encontro. Não estou dizendo para você enganar a pessoa, não é isso. Só que tem coisas que não precisam ser ditas no primeiro encontro. Conexão é uma coisa que vai além do que você está falando. Está ligado também com as sensações, com o cheiro, com o visual e com a energia do encontro. Então, confia nessa primeira fase, vai com leveza, vai do jeito que você é e sem tanta expectativa. Agora eu quero saber de você para terminar esse vídeo. Qual foi a experiência mais traumática que você teve num date e que você hoje se lembra e fala: o que foi que eu fiz? Ou qual foi o pior date que você teve que a pessoa deu uma mancada e você perdeu o interesse por ela? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Ah, e se você está querendo que alguém se apaixone por você, qual desses passos você vai começar aplicando no próximo encontro? Um beijo, um abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!